E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar e Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular de mensagem 3291650267. Não sei se dá para ver aqui embaixo, meu nome é Aldrin, beleza pessoal? Você que não conhece, professor, suas aulas estão diferentes. Você está com um quadro, isso mesmo. Infelizmente tive problemas com o meu computador para gravar e eu tive que dar meu jeito, né? E vocês não podem ficar sem as aulas. Então, até arrumar o computador, vamos estar aqui fazendo as aulas desse tipo e até mesmo melhorando para vocês, beleza? Hoje, como vocês podem observar, essa aula está na playlist Você que Pede. Me pediram, né, para falar sobre as atividades econômicas do Brasil, principalmente do período colonial e do Império, e nós vamos, nessas aulas, falar um pouco delas, beleza, pessoal? Das atividades econômicas. Atividades econômicas, não deixa mentir, está escrito. E hoje nós vamos falar da primeira do Brasil, que é o tal do pau-brasil. Pessoal, pau-brasil vai de 1500 a 1532. 1532, acabou então a extração do pau-brasil, professor? Minha primeira pergunta, não. Pessoal, quando a gente fala pau-brasil, açúcar, ouro, café, indústria, o que nós temos que observar nesse momento, principalmente no Brasil colônia? A gente pensa que depois do pau-brasil entrou a economia açucareira. E essa economia açucareira, ela entrou no lugar do pau-brasil. E o pau-brasil acabou nesse momento. Você pensando assim está errado. Por quê? Uma atividade econômica, ela não vai substituir a outra. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O pau-brasil, mesmo passando a década aqui do século XVI, entrando na economia açucareira, o pau-brasil continua sendo ainda uma atividade econômica do Brasil. O que você tem que entender é que quando o açúcar começa a ter importância, ele tem importância na parte da balança de exportação, de ir para fora. O pau-brasil continua indo para fora, sim, mas só que o produto principal, agora nesse caso, seria o açúcar. Tranquilo? Nesse momento você tem outros produtos, mas o principal da exportação nesse momento é o pau-brasil. Então, entrando a economia açucareira, continua tendo ainda atividade de extração do pau-brasil? Sim, só que em menor quantidade. Porque a vez da hora, nesse caso depois, seria o açúcar. Beleza, pessoal? Então é a primeira coisa que nós temos que entender. E nós temos que entender também, principalmente, esse contexto, né? Porque, voltando aqui para o lado de cá, nessa linha do tempo aqui mais ou menos, você tem o período de 1500 e de 1822. Todo esse período de 1500 a 1822 é chamado de Brasil Colônia, ou também chamado de período colonial. Só que, dentro do período colonial, dentro do Brasil Colônia, nós temos uma outra data, 1530. De 1500 a 1530, que eu chamo, e muita gente também, de período pré-colonial. Professor, isso me dá algumas dúvidas. Por quê? Gente, o período colonial é todo esse espaço todo aqui. Só que, dentro do período colonial, nós temos uma divisão. Ah, professor, é igual quando eu falo de Brasil Império, você tem a divisão do primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Sim. Nesse caso, você tem o período
pré-colonial dentro do período colonial do Brasil. Beleza? Mas por que pré-colonial, professor? Por que o pau-brasil está nesse período pré-colonial? Porque, gente, quando o Brasil é descoberto, entre aspas, né? Que essa ideia de descobrir já está por fora. Tinha índios aqui. Em 1500, Portugal não estava só à procura de novas terras do Brasil. Portugal, no seu período, no chamado mercantilismo, onde os principais estados daquele momento, a política econômica adotada, o mercantilismo, a busca de metais preciosos, a busca de uma balança comercial favorável, ou seja, aonde eu tenho mais exportações do que importações, nós observamos que, a vez da época, no mercantilismo, que os principais estados procuravam era um tal de um chamado ouro e prata. Eles estavam buscando novas terras para colonizar, recursos, sim, mas principalmente ouro e prata, o tal do metalismo. E o que nós temos que observar nesse momento? Em 1500, quando eles chegam ao Brasil, o Pero Vaz de Caminha manda cartas para o rei de Portugal. Só que essas cartas falavam da sua beleza natural. E mal se sabia-se nas cartas se poderia achar ouro e prata. Ou seja, nada mais nada menos, Portugal, sem saber se iria achar ouro e prata, o que ele faz? Ele continua com a atividade que ele está fazendo e não vai desviar recursos de lá para investir num lugar onde mal ele sabe se vai dar lucro. E qual é essa outra atividade que ele não quer desviar? É o comércio com o Oriente, com a Ásia, com as especiarias. Estava dando lucro para Portugal. Se Portugal tira recursos do Oriente para investir num lugar onde mal ele sabe se vai dar certo ou não, era um perigo. Então vamos continuar com o Oriente e depois nós vamos falar de Brasil. Então, nesse primeiro momento, de 1500 a 1530, o período pré-colonial, você não tem uma iniciativa de colonização do Brasil, de fixação de pessoas, no intuito de colonizar. Você não tem isso. Tranquilo, pessoal? Por quê? Montar um aparativo de colonização requer gastos, investimentos. E Portugal não iria fazer isso, sendo que ele tem um comércio bom, lucrativo com a Ásia, com o Oriente, e ainda mesmo se ele não sabe se vai dar lucro no Brasil. Então, nesses primeiros 30 anos, você não tem essa iniciativa de colonização de fato por parte de Portugal. Mas, professor, eles extraem o pau-brasil. Como que não tem nada? Tem. É o ter, mas não tem. Ou seja, colonizar, não. Mas também nós não vamos deixar só a terra de lado. Vamos buscar alguma coisa, né, que dê algum lucro para nós, né? E o pau-brasil era essa coisa que poderia ainda tirar alguns lucros para a coroa portuguesa. No intuito de explorar, tirar o lucro, mas também no intuito não de colonizar, mas de patrulhar as costas, né, a costa do Brasil naquele momento. Beleza, pessoal? Então o pau-brasil é o produto porque ele tem uma lucratividade para a coroa portuguesa. A tinta e a madeira para uso de móveis são rentáveis na Europa. Beleza, pessoal? Então, tira-se alguma coisa do Brasil, mesmo num período de 30 anos, onde você não tem a iniciativa de colonização. E esse pau-brasil é se dado através do extrativismo, né? O extrativismo, que é o quê? Extrair, mas não tem aquela ideia de replantar, né? Não vamos aqui com ideias
ecológicas, né, de meio ambiente. Então é o extrativismo. Aonde ocorre esse extrativismo? Principalmente no litoral, na Mata Atlântica. Beleza, pessoal? E qual que é a mão de obra a ser usada nesse momento? O escravo? Não, o índio. E pessoal, o índio nesse momento, ele vai fazer tudo. Vai cortar e vai abastecer, vai carregar para as chamadas feitorias, que na verdade as feitorias eram interpostos comerciais, como se fossem grandes armazéns, fortificados também, tranquilo? Para a ideia de que armazenar esse pau-brasil e depois levar ele para dentro do navio, né? E o índio fazia de tudo, cortava e embarcava, enchia os navios. E o pau-brasil, gente, não é uma árvore que dá, vamos dizer assim, como fosse um bambu, dá em moitas, né? Aqui tem uma moita de pau-brasil. Não, o pau-brasil se dava em locais diferentes, né? Podia ter uma árvore aqui, ali na frente ter outra, mais lá na frente. Então os índios são de suma importância, foi mal aí, galera, para a extração do pau-brasil. Beleza, pessoal? E o escambo? Como que esses índios recebiam essa troca de trabalho? Através de trocas das chamadas quinquilharias. Espelhos, facas, é o chamado escambo. Trocar a mão de obra, um trabalho árduo, por coisas que têm pouco valor para o europeu, mas para o índio naquele momento, que não conhece, é de muito valor. Continuando. O monopólio do pau-brasil, gente, pertence a quem? A coroa. A coroa portuguesa detém o monopólio. Só que quem vai explorar vai ser particulares. A coroa vai conceder a particulares direitos de explorar o pau-brasil, mas como também obrigações. Como, por exemplo, você tem o direito de explorar o pau-brasil, só que você tem algumas obrigações, como construir fortes para defender, tantos navios serão para a coroa, e entre outras coisas. Beleza, pessoal? Continuando. Disputas entre Portugal e França. A França, gente, era uma pedra no caminho. Por quê? A França não aceitava o tal do Tratado de Tordesilhas. Não aceitava de forma nenhuma a divisão do Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. E ela contestava isso sempre, né? Aí você começa as disputas nas terras coloniais, aonde a França começa a fazer aliança com tribos indígenas contra os portugueses na extração do pau-brasil, porque é um produto que dá lucro, né? Aí você tem as atividades da pirataria e do corso. Qual que é a diferença? A pirataria você não tem autorização de um governo. Já o corso, sim. O corso é um cara que ganha autorização para roubar. É uma guerra. Né, pessoal? Beleza? Então, nesse contexto todo, né, nós vamos observar que o pau-brasil vai ser uma atividade econômica que vai gerar lucros para a coroa e, ao mesmo tempo, tentar proteger as terras coloniais. Só que é uma proteção sem a iniciativa de colonizar, fixar pessoas. Aí o que vai acontecer? A partir de 1530, né, chegando Bespano 1530, as atividades com o Oriente começam a declinar, começam a cair, e ainda mais o medo por Portugal de perder a sua recém-colônia para outros estados. O que acontece? A partir de 1530, com as expedições, principalmente de Martim Afonso de Souza, começa a iniciativa de colonização, de fixação, de gerar alguma coisa a mais para a coroa. É através das capitanias hereditárias que nós teremos essa fixação para proteger e gerar lucros para a coroa.
o pau-brasil continua, só que trago uma nova atividade econômica que dá mais lucro, o açúcar, que nós vamos observar na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Um abraço e valeu!